Boa tarde, meus irmãos. Que a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo continue sendo sempre com seu povo. Meus irmãos, nós estamos de volta. Semana passada nós não gravamos live, o nosso missionário Rodrigo nos socorreu aqui, porque eu estava em viagem. Mas chegamos, estamos de volta e queremos voltar a fazer essas lives para que de alguma forma sejamos bênção na vida de vocês. Agradecemos muito a assistência daqueles que nos acompanham. Nessa tarde eu quero estudar sobre esse tema: as lembranças de um Deus que nunca esquece. As lembranças de um Deus que nunca esquece. Antes vamos falar com Deus, clamar aqui pela bondade do Pai. Grande Senhor, santo é o teu nome. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça, e rogamos ao Senhor para que venha nos abençoar na sua misericórdia. Clamamos a Deus por aqueles que passam pela dor da perda de pessoas queridas, Pai. Clamamos aqui pela família Alencar, clamamos a Deus pela nossa irmã Dina, pela nossa irmã Teresa, pela nossa irmã Maria, diante da partida da irmã Santana. Clamamos por tia Vilma, Estênio, Gel. Ó Pai, conforta o coração daqueles que passam por perdas. Lembramos do nosso irmão Wilson, o seu procedimento, faz com que seja uma bênção. Lembramos da nossa irmã Daci, do nosso irmão Clay, da irmã Maria Luísa, do irmão Raimundo. Cuida do teu povo onde estiver. Nosso irmão Arlindo, a nossa irmã Fidocina, abençoa cada um. Que tua palavra tenha um lugar especial em nossos corações nesse momento. É a nossa oração em nome de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, por favor, me acompanhem nessa passagem que está em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selváticos e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Meus irmãos, olha o que esse texto está dizendo. Deus se lembrou de Noé e de todos os que estavam com ele na arca, dos animais, de todos. Por que a Bíblia está colocando essa expressão, Deus se lembrou? Porque lembrar implica em ter esquecido. Nós só lembramos daquilo que nos esquecemos. No caso de Deus, é impossível que ele tenha que lembrar, porque ele nunca esquece. Então, por que o texto está dizendo que Deus se lembrou? De início, me permita aqui trazer uma informação muito importante para compreendermos algumas expressões da Bíblia. Nós temos algumas figuras de linguagem e nós temos algumas figuras de pensamento. Entre essas figuras de linguagem e figuras de pensamento, existe o antropomorfismo. Antropo, homem, morfos, forma. É quando você atribui formas humanas a coisas que não são humanas. Por exemplo, a gente fala sobre o pé da cadeira. Cadeira não tem pé, mas a gente atribui à cadeira uma figura, uma forma humana, o pé. Quer dizer, é uma maneira que nós temos de descrever a base da cadeira. Nós falamos, por exemplo, sobre o dente de alho. Ora, mais uma vez, é um antropomorfismo. Ou nós falamos cabeça de alho. Então, na Bíblia, você vai ver alguns antropomorfismos. Quando nós falamos sobre a mão de Deus, quando nós falamos sobre os ouvidos do Senhor, sobre os seus olhos em toda a terra, nós estamos atribuindo a Deus formas humanas. É uma figura de linguagem, uma figura de pensamento. Mas além do antropomorfismo, que é atribuir a quem não é humano formas humanas, nós também temos o antropopatismo. Então, antropo, homem, patem, sentimento. Então, o antropopatismo é atribuir a quem não é humano sentimentos humanos. E é o que você está vendo aqui. Então, quando a Bíblia fala que Deus, ele se arrependeu, ora, só se arrepende quem não sabia o que estava fazendo. Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. Quando a Bíblia fala que ele se arrependeu, está atribuindo um sentimento humano a quem não é humano. É uma figura de linguagem, é uma figura de pensamento. É só uma maneira de explicar. Deus, ele não vai continuar fazendo o que estava fazendo. Ele está voltando atrás no que estava fazendo. É esse sentido de se arrependeu. Não é que ele não sabia o que estava fazendo, não é que ele fez errado. É que ele tão somente decidiu
não continuar a fazer. Esse é o sentido quando fala que Deus se arrependeu. É um antropopatismo. Quando fala que Deus se lembrou, não é que ele havia se esquecido. É um antropopatismo. Aí vamos entender o porquê que o texto fez questão de dizer que Deus se lembrou. Não é que ele havia se esquecido. Mas qual é o contexto? Deus havia mandado Noé construir uma arca. Porque Deus disse que por meio da arca, Noé, todos que estivessem dentro da arca, seriam salvos do dilúvio que viria sobre a terra. Noé obedeceu, mostrando que confiava. Noé construiu a arca. Noé entrou na arca, Deus fez com que os animais entrassem na arca. A arca fechou-se. Deus então mandou o dilúvio. Foram 40 dias. Nesses 40 dias, Noé preservado na arca. Depois dos 40 dias de dilúvio, o texto fala que Moisés ficou dentro da arca 1 ano. Meus irmãos, Deus não havia dito para Noé quanto tempo que seria de chuva. Deus só falou que seria um dilúvio. E Deus não falou para Noé quanto tempo que Noé ficaria na arca. Deus só mandou Noé entrar na arca. Noé precisava aprender a esperar o tempo de Deus. Mas veja, esperar o tempo de Deus, quando Deus marca o tempo com antecedência, é difícil, mas pelo menos a gente sabe quanto tempo que a gente vai ter que esperar. Mas esperar o tempo de Deus, sem Deus ter delimitado qual seria esse tempo, é mais difícil ainda. Então Noé ali na arca, depois de 40 dias de chuva, depois de mais um mês, de mais 2 meses, depois de 3, de 4, de 5 meses, meus irmãos, Noé é um homem de fé, mas Noé é ser humano igual a nós. Em algum momento, Noé pode começar a ter se sentido esquecido. Então, não é que Deus se esqueceu, é que Noé pode ter se sentido esquecido. Sejamos sinceros, não acontece conosco? Às vezes, a gente está na expectativa de que Deus faça algo por nós, e a gente está esperando o tempo do cumprimento da promessa. A gente está esperando o tempo da resposta da oração. A gente está esperando a providência de Deus. E de repente passa um tempo que está demorando demais, pelo menos aos nossos olhos. Nós então não nos sentimos esquecidos? Tenta imaginar. O rapaz, ele está esperando no Senhor. Ele não quer se envolver com qualquer moça. Ele quer se envolver com aquela que realmente é a prometida de Deus para a sua vida. Ele não quer namorar apenas por namorar. Ele quer namorar para casar. E ele não quer namorar uma aqui, namorar outra ali e outra acolá. Ele não quer fazer tentativas. E ele então começa a esperar o tempo de Deus, e ele está com 18, 19, 25, 26. Percebe que em algum momento ele pode começar a se sentir esquecido? Vamos pensar na moça? Ora, se o rapaz com 25, 26 anos, ele já se sente esquecido, imagine a moça que se sente mais cobrada nessa área. Então, não é que Deus se esqueceu, é que às vezes nós nos sentimos esquecidos. Meus irmãos, já pararam para perceber como é que essa expressão é frequente na Bíblia? Se você observar, Gênesis capítulo 30, verso 22, fala que Deus se lembrou de Raquel, dando a ela um filho. Qual é a ideia ali? Lembra que Jacó casou com Lia, com Raquel, e Lia tinha filhos, Raquel não tinha? Aí o que acontecia com Raquel? Ela via que a sua concorrente tinha filhos, e ela não tinha. Aí ela pega a sua serva e dá como concubina a Jacó. E ela viu que a sua serva tinha filhos, mas ela não tinha. Aí a sua concorrente, Lia, também pega a concubina e entrega a serva e entrega como concubina a Jacó. E a concubina de Lia tinha filhos. Então o que Raquel está enxergando? Está enxergando que Lia tem filhos, que a sua concubina, a sua serva tem filhos, que a serva de Lia tem filhos. De repente ela convivia com outras mulheres e ela percebia que todas as outras mulheres tinham filhos, menos ela. Como é que ela se sentia? Ela se sentia escanteada, ela se sentia deixada de lado, ela se sentia esquecida.
Então, quando ela engravida, como é que ela se sente agora? Ela se sente lembrada por Deus. Ora, Deus se lembrou de mim. Não é que Deus havia se esquecido, é que ela se sentia esquecida. Essa expressão, ela é constante na Bíblia. Um outro exemplo, quando o povo de Israel está lá no Egito, ali em Êxodo capítulo 2, o texto vai dizer que o povo de Israel amargava a vida que sofria no Egito. Ficou 400 anos como escravo. E nesses 400 anos como escravo, eles tinham que amassar barro para Faraó. Ora, chegou um momento onde os filhos deles tinham que ser mortos. Eles viam os filhos sendo jogados no rio Nilo. O que o povo estava tendo ali? Sofrimento sobre sofrimento. E então o texto fala que Deus se lembrou do povo. Que Deus, então, ouviu o seu clamor e se lembrou dele. Ora, não é que Deus havia se esquecido, é que o povo se sentiu esquecido em algum momento ao longo da sua escravidão, ao longo desses 400 anos. Meus irmãos, entendamos isso. Essa expressão, Deus se lembrou, não é que ele se esqueceu, é que é natural da gente, ser humano, nos sentirmos esquecidos. Vou falar uma quarta situação, para então trazer aqui algumas aplicações. Quando o livro de Ruth começa a ser escrito, fala que Elimeleque, com a sua esposa Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saem de Belém e eles vão para Moabe, porque havia fome em Belém. Aí, chegando lá em Moabe, acontecem aquelas fatalidades. Morre Elimeleque e morre Malom e Quilion. E Noemi está ali amargurada. Até que o texto fala que Noemi, ela quer voltar para Belém, porque ela ouviu que Deus havia se lembrado de Belém e trazido pão. Ela ouviu que Deus havia se lembrado. Se eu não me engano, é Ruth 1, versículo 10. Qual é a ideia, mais uma vez? Não é que Deus tivesse se esquecido de Belém, se esquecido de Judá, mas é que, mediante a fome que havia ali, as pessoas carentes, as pessoas famintas, as pessoas vendo os seus famintos, elas começaram a se sentir esquecidas. E aí, meus irmãos, qual é o ponto que nós precisamos entender? Nós precisamos entender isso. Deus nunca se esquece. Apegue-se a essa realidade. Deus nunca se esquece. Isso daqui é para fortalecer a nossa fé no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer a nossa fragilidade e admitirmos que, às vezes, nós nos sentimos esquecidos. Isso acontece conosco. O pastor que desenvolve um ministério e entra ano, sai ano, e o batistério seco. É claro que o pastor vai sentir-se esquecido. Oh Deus, olha, acrescenta a tua igreja aqueles que hão de salvar-se. O pastor que desenvolve seu ministério e tem mais pessoas saindo da igreja do que vindo para a igreja, é claro que ele vai se sentir esquecido. Oh Deus, acrescenta a tua igreja. Meus irmãos, o rapaz que está procurando emprego, e aqui a gente pode até pensar em pai de família, filhos precisando de recursos, as contas chegando, e o marido ali atrás de emprego e porta não abre, porta não abre, porta não abre. Como é que ele se sente? Esquecido. Fragilidade. É próprio da gente, é próprio de mim, é próprio de você. Noé, ele é um herói da fé. Ele está lá em Hebreus, capítulo 11. Mas mesmo ele sendo esse exemplo de fé, talvez ele tivesse se sentido esquecido ali na arca com o passar dos meses, com o passar do tempo, dentro daquele barco, água indo, água vindo, o barco balançando, aqueles animais, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e sem ver a luz no fim do túnel, em algum momento ele pode ter se sentido esquecido. Acontece conosco. Minha irmã, você está com 27 anos? Está com 29? Está com 30? Você quer casar. Você, de repente, quer constituir a sua família. E aí você vê que as suas amigas já casaram. Você vê que as suas amigas já estão publicando no Facebook o aniversário do filhinho de 1 ano, de 2 anos, e com você não aconteceu ainda. Como é que você pode se sentir? Esquecida. Mas olha, apegue isso no coração. Fortaleça isso. Deus não se esqueceu de você.
Deus não se esqueceu de abrir a sua porta de emprego, meu irmão. Deus não se esqueceu de vir em socorro ao seu casamento para restaurar. Deus não se esqueceu de vir a você no seu emocional, na sua carência, para trazer aquela pessoa que for do coração dele. Deus não se esquece do seu povo, ainda que muitas vezes nós nos sentimos esquecidos. E então, como é que o texto vai dizer? Lá no capítulo 8 de Gênesis, fala que Deus se lembrou de Noé, mas não apenas de Noé. Fala que Deus se lembrou de todos os que estavam na arca, e não apenas das pessoas. Fala que Deus se lembrou dos animais que estavam na arca. Meus irmãos, Deus não se esqueceu de nenhum deles. Deus, ele está atento a cada uma das suas criaturas. Ora, Deus está atento. Quem é que estava na arca? O coelho? Deus não se esqueceu do coelho. Quem é que estava na arca? Estava ali o macaco? Deus não se esqueceu do macaco. Estava o ornitorrinco, aquele animal esquisito, a gente não sabe se é mamífero, se é ovíparo. Deus não se esqueceu do ornitorrinco. Meus irmãos, Deus se lembrou de todos que estavam ali na arca. E aqui, mais uma vez, é um convite à fé. Jesus falou o seguinte: olha, se o Senhor, ele cuida das aves dos céus, se ele cuida do lírio do campo, se ele cuida dos animais, você acha que ele não vai cuidar de você, que vale muito mais do que os animais? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós temos mais importância do que aqueles animais que estavam na arca. E se Deus se lembrou deles, será que Deus vai se esquecer de nós? De jeito nenhum, meu irmão. Aqui é um convite à fé, aqui é um convite à perseverança, aqui é um convite ao consolo, aqui é um convite ao clamor: Deus, volta-te a mim porque eu estou me sentindo esquecido. Volta-te a mim porque eu estou me sentindo escanteado, eu estou me sentindo deixado de lado. Senhor, ora, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim, mas eu às vezes me sinto esquecido. Volta-te para mim. Meus irmãos, a Bíblia faz questão de dizer isso. Com Raquel foi assim. Lia engravidou várias vezes e ela nada. A sua serva engravidou várias vezes e ela nada. A serva de Lia engravidou várias vezes e ela nada. Mas chegou um momento onde Deus ouviu o clamor de Raquel e se lembrou dela. Quer dizer, clame ao Senhor, busque o Senhor, quebrante-se diante do Senhor, porque Deus não se esquece do seu povo. Chega um momento que ele vem em providência, chega um momento que ele vem em socorro, chega um momento que ele vem em graça, misericórdia e bondade, e muda a nossa história, e muda o nosso contexto, e muda a nossa realidade. Chegou o momento onde Moisés pôde abrir a arca, onde Noé pôde abrir a arca. Chegou o momento onde Noé pôde descer da arca e pôde ver a terra agora enxuta. Chegou o momento onde Raquel pôde ter no seu colo um filho, pôde então ter a alegria da realização de ser mãe. Ele pôde amamentar uma criança. Chegou um momento onde o povo de Israel, dante escravo, agora será liberto. Chegou o momento onde o povo de Israel, que amassava barro no Egito, vai comer pão do céu no deserto. Deus vem ao encontro do seu povo. Meus irmãos, guardemos isso no coração. Nós temos um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que age pelo seu povo. Meus irmãos, nós não precisamos viver uma vida derrotados. Nós não precisamos viver uma vida desanimados. Nós não precisamos viver uma vida sem perspectiva, porque nós temos um Deus que não se esquece de nós. Nós temos um Deus que vem ao nosso encontro. Oh Deus, oh Senhor, venha ao encontro do teu povo para que ninguém se sinta esquecido. Oh Deus, venha ao encontro desse irmão, dessa irmã que está nos acompanhando agora, para que eles não se sintam esquecidos. Senhor, venha ao encontro da minha família, venha ao encontro dos meus filhos, ao encontro do meu casamento, venha ao encontro da minha igreja, venha ao encontro da minha vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que o seu povo não se sinta esquecido, porque o Senhor sempre se lembra de nós. Meus irmãos, era essa palavra que eu queria ter trazido a vocês hoje. Ora, o Deus que não se esquece está sempre se lembrando de você. Em nome de Jesus, que você possa ver a providência do Senhor em tempo oportuno para se alegrar na bondade dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Pai mais uma vez.
Amado Senhor, muito obrigado pela preciosidade da Tua palavra. Que hoje, Pai, de alguma maneira, o Senhor possa usar isso, o Senhor use isso para abençoar aqueles que nos acompanharam aqui. Que Tua graça e a Tua misericórdia, que são melhores do que a vida, sejam sempre com Teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos e te louvamos. Amém e amém. Meus irmãos, eu encerro aqui dizendo que amanhã à noite, quarta-feira, 15 de setembro, nós teremos a nossa Assembleia Administrativa, que excepcionalmente dessa vez será no dia 15. Assim nós não teremos o culto aqui. No entanto, nós deixaremos uma live ou feita, ou então uma live de algo que já foi gravado, para que você possa acompanhar amanhã à noite, caso você queira. Deus os abençoe, um carinhoso abraço. Você que é de longe, se sentir que a gente pode ser útil de alguma forma, entre em contato conosco aí pelo chat e a gente vai também entrar em contato com você para tentar ser bênção na sua vida. Que o Senhor seja mais e mais com cada um de nós. Um abraço.